Essa imagem eu sempre coloco também, porque quando eu a vi pela primeira vez, eu falei, nossa, que país que é, né? Aí falaram, é no Brasil. É um dos maiores sistemas de iluminação pública do mundo, de origem fotovoltaica. Tem 1.100 postes, 1.140, não sei o número exato. Né? Fica numa das radiais, numa entrada do Rio de Janeiro. Eu não passei lá, mas me contaram que estão com problemas de manutenção, porque tem que, como tudo, né, você tem que fazer uma manutenção por causa das baterias, né? Normalmente, usualmente, os sistemas solares fotovoltaicos demandam pouca manutenção, né? Mais você limpeza dos móveis, porque não tem partes móveis, né? Tem o inversor que eventualmente você pode trocar, uma coisa que fica mais sobre risco, né? Sobre tensões, tem os equipamentos de proteção, tudo. Mas o módulo solar em si mesmo é muito raro da manutenção, né? Ele foi feito para funcionar 25, 30 anos, captando energia lá com uma certa queda de rendimento. Aqui, como tem baterias, então realmente bateria, ainda mais, essa aí eu não sei, mas provavelmente deve ser chumbo ácido, então realmente demanda uma manutenção e hoje eles têm com alguns probleminhas de manutenção. Né? Problemas evidentes também, a gente sabe que o Rio está um pouco sem recursos para fazer manutenção nos módulos solares fotovoltaicos, mas se tivesse recursos separados, com certeza eles estariam fazendo lá a manutenção adequada. Bom, e essas duas telas seguintes é para falar o que aconteceu com a 482, que eu citei aqui, a resolução que permitiu a geração distribuída no Brasil, e a resolução 687. Né? Tiveram modificações. Quando fizeram a 482, chegou na primeira revisão lá, falaram, o que nós podemos fazer para melhorar ainda mais a regulamentação da geração distribuída no Brasil. Né? Porque existem basicamente dois modelos usados no mundo inteiro para geração distribuída quando é iniciado pelo governo. O primeiro é o net metering, que eu vou mostrar um gráfico para frente, o que é o net metering, que é o que foi adotado no Brasil. E o segundo é o feed-in, que é adotado em alguns estados lá dos Estados Unidos, na Europa e alguns outros países. O feed-in é basicamente o seguinte, você vende para a distribuidora de energia mais caro do que ela vende para você. Então, é como se eu pegasse aqui na Eletropaulo e vendesse energia para ela, oriunda, né, de fontes renováveis, mais caro do que eu pago nela. Por que o governo faz isso? Para incentivar as fontes renováveis. É claro que isso tem prazo para começar e prazo para terminar, porque alguém sempre tem que pagar essa conta, que é o resto dos demandantes. Né? Então, foi feito isso na Alemanha, principalmente, exatamente para incentivar a geração distribuída com fontes renováveis. E deu muito certo. Mas aqui no Brasil foi adotado um sistema diferente, muito bom também. Você não vende energia, você faz compensação de energia. Né? Então, você entrega quilowatts-hora para a Eletropaulo, e aí no mês seguinte você pega esses quilowatts-hora de volta, como se fosse um programa de milhagem. E aí, quando fizeram a modificação, a melhoria da resolução que permitiu isso, introduziram alguns modelos de negócios novos. Basicamente, o que mais se fala é o consórcio, que antes eu conseguia produzir energia para minha própria casa. Né? Agora eu posso produzir energia e distribuir compartilhar com várias pessoas, né? No formato de consórcio, várias pessoas jurídicas, várias empresas. Ou posso, de repente, fazer isso no formato de cooperativa. Também eu monto uma cooperativa. Para montar uma cooperativa, eu preciso lá de 20 cooperados e também, com uma única usina, consigo cooperar. Os 20 cooperados vão entrar lá nos custos da usina. Eu posso fazer isso remotamente também, porque eu tinha um problema aqui, quem mora em prédio, né? Não tem o telhado. E se tem telhado, o telhado pertence ao condomínio. Então, foi feita também a geração remota, compartilhada ou remota direta, de autoprodução. Que eu tenho a minha casa aqui, mas eu tenho um terreno ali na Vila Guilherme, ou um terreno ali no Grajaú. Eu coloco minha usina lá, porque o terreno lá é mais barato, e faço a compensação no meu imóvel aqui. Então, esses foram algumas coisas, detalhes só. É claro que tem mais uns pequenos detalhes aí no meio, que foram novos modelos de negócio introduzidos pela 687. Melhorou muito. Nós ainda não chegamos no 1.200.000 sistemas que tem lá na Alemanha instalados, nem nos 650.000 sistemas que tem no estado da Califórnia. A gente tem 12.000 sistemas instalados no Brasil, mas tem um universo grande pela frente. Quanto grande? Bom, segundo a ANEEL, tem uma tabela que não está nessa apresentação, porque era uma tabela cheia de números, era chata, mas são 70 milhões de relógios em baixa tensão, fora a 4, média tensão. Então, 70 milhões de potenciais relógios que eu posso colocar a geração distribuída. Então, aqui é outra tabela mostrando
Os formulários também das distribuidoras foram padronizados, né? Nós temos 63 distribuidoras de energia no Brasil. Então, imagina cada uma criando um formulário diferente, né? Então, a ANEEL percebeu isso e falou, não, tem que estar padronizado agora, são essas informações que são solicitadas. Os prazos, né? Os créditos de energia duravam 3 anos, mudaram, agora duram 5 anos. Você vai acumulando crédito lá em quilowatt-hora. Se você não utilizar, eles vão valer até 5 anos. Depois disso, eles perdem a validade. Então, foram mudanças que foram feitas visando melhorar o sistema, visando otimizar todo esse sistema de microgeração. Esse é o gráfico que eu comentei com vocês, é um gráfico feito para engenheiro. Então, eu tenho aqui uma curva teórica de produção solar fotovoltaica, por isso que ela é mais alta lá no meio do dia. Em tese, o sol do meio-dia tem uma insolação mais alta, então é quando o meu sistema está produzindo o máximo lá de energia. E aqui uma curva teórica também de uma residência, lá no final do dia está mais alto a demanda, porque chuveiro elétrico, iluminação, essas coisas, né? Área comercial, industrial, essa curva, esse horário de pico muda um pouco. Mas como é só teórico, não tem problema nenhum. A área achurada em azul é a energia consumida na rede, e a área achurada em vermelho é a energia que o meu sistema solar fotovoltaico entrega para a rede. Esse é o net metering. Se a área azul for maior que a área vermelha, eu vou ter uma conta de energia para pagar. Se a área vermelha for maior que a área azul, eu vou ter um crédito de energia. Esse é o net metering. E esse crédito eu vou utilizar o mês seguinte ou nos meses subsequentes. Normalmente, o cliente não é esse gráfico que ele quer ver este outro gráfico aqui. Ele não é dinâmico, ele já está todo montado. Ele quer exatamente ver, olha, essa é a minha conta de luz, ou se for uma empresa, fatura de energia, mas é popularmente conhecido como conta de luz. Então, essa é a minha conta de luz, sem energia solar fotovoltaica, sem geração distribuída. E aqui em verde, a minha conta de luz com geração distribuída. Então, claramente dá para perceber, esse é um gráfico simples de análise financeira, não chega a ser uma análise, é só uma comparação. Dá para perceber claramente que tem uma redução no custo de energia. Tá? O tempo de retorno depende muito do local, né, de 5 a 9 anos. Em alguns lugares é menos ainda. Por que em alguns lugares é menos, é menor o valor, né? Porque a tarifa elétrica, ali, a tarifa de energia elétrica no local é muito alta, ou tem muita insolação. Minas é um bom exemplo. Minas é o lugar que mais tem sistemas instalados hoje no Brasil. Eu vou até mostrar num gráfico aí para frente. Por quê? Porque, primeiro, que a tarifa da CEMIG é muito alta. Então, a sua tira é mais alta, o teu tempo de retorno é menor. E segundo, porque ele já tem também uma tradição lá de energia solar térmica, até ajuda isso, ajuda a desenvolver. E terceiro, porque Minas tem um mapa para frente, eu não lembro se está nessa apresentação, mas é um dos lugares que tem a maior insolação do país. Isso quer dizer que com a mesma quantidade de dinheiro, né, com o mesmo CAPEX, com o mesmo tamanho do equipamento, eu consigo gerar mais energia. Então, se eu pego um sistema lá, vamos chutar um valor de 10K lá em Minas, ele vai gerar mais energia do que o mesmo sistema de 10K aqui em São Paulo, porque lá tem mais insolação durante o ano. Por isso que Minas está bem, nessa para frente.